Segurei para entrar automático, mas nunca como funciona. Quer ver? Vou até fazer isso aqui rapidinho, Miguel, que a gente só pelo menos te explico como que resolve o exercício. Não vou dar para resolver ele inteiro, né? Se der na quinta-feira, a gente pode deixar para quinta-feira. Deixa para quinta, né? Tá. Porque aí a gente termina a matéria hoje e quinta-feira a gente resolve esse exercício, esse tipo de coisa. Tá bom, gente. Agora pessoal, chegou mais gente. É... Vamos continuar então com a nossa matéria. Então a prova vai ser nessa sexta-feira. Então quinta-feira a gente vai ter uma aula de revisão e falta a gente terminar a matéria. Não vai dar, como eu disse, não vai dar tempo de fazer toda ela síncrona, mas eu quero dar pelo menos a parte de interações de partículas todas hoje, para terminar essa parte síncrona. E vai ficar faltando só de mistura de soluções, que é a coisa mais tranquila. Já tem as aulas já colocadas no Moodle lá, gravadas, se não me engano, de mistura de soluções é da professora Luiz, mas é o que eu vou cobrar, tá? É a mesma coisa. É só um pouco sobre expressão de concentração, cálculo de diluição, método de separação, tá? Não é nada muito complexo, não. É... Mas antes disso, a gente precisa trabalhar com as interações para a gente chegar nessa mistura de soluções. Se eu não me engano, na aula passada, nós começamos a trabalhar com as interações de partículas e eu falei rapidamente da primeira interação, na verdade, que na verdade é a ligação que nós já trabalhamos, que é a ligação iônica. Tá? Vou colocar aqui. Tá. Essa função aqui agora, tá. Vou colocar aqui. Apareceu para vocês? Hum, Estranho. Aqui para mim tá piscando. Para vocês está normal, né? Piscando. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu tentar de outro jeito aqui. Vamos ver agora. Agora foi? Ah, não, ótimo. É, Então vamos lá. A gente começou a ver na última aula a parte de traços dessa partícula. Então, aquela ideia que a gente falou de construção do conhecimento, a gente começou lá com os modelos atômicos, átomos isolados, depois eles formando ligações químicas, iônicas e covalentes, e agora a gente está pensando que a gente tem um conjunto muito grande de partículas, então, seja átomos ou moléculas, né, e como elas interagem umas com as outras, tá? É, Nós vimos primeiro um pouquinho, bem rapidamente, sobre o estado gasoso, onde essas interações são desprezíveis, a única coisa que eu tenho é a colisão, mas quando a gente passa para as fases condensadas, líquidos e sólidos, até para gases reais, a gente já tem uma certa força de interação que eu tenho, de atração que eu tenho entre as minhas partículas, que são as que nós chamamos de interações de partículas ou as forças de Van der Waals. Aí eu mostrei para vocês um... A gente falou um pouco... Cadê? Aqui. Esse conjunto aqui, né?
dos tipos de forças de interação que a gente tem, das forças de Van der Waals, são 6 aqui, só que a primeira delas é a própria ligação iônica. E aí que a gente viu que a diferença de uma interação para uma ligação basicamente é a força. As ligações químicas têm uma força, uma energia para ser rompidas, que eu preciso de uma energia para rompê-las muito maior do que eu preciso para uma interação. Então, uma ligação iônica aqui, né, que seria 250 kJ por mol, média aqui, um típico, né, enquanto a interação mais forte, ligação de hidrogênio, fica na ordem de 20 kJ por mol, mais de 20, 12 vezes menor do que uma interação iônica típica. Então, a principal diferença é isso, o grau, a energia envolvida entre uma interação e uma ligação química. Né? Sendo que, no caso da ligação química, às vezes eu tenho uma sobreposição de orbitais. Sabe? Nas interações, é, tem alguma importância, principalmente ligação de hidrogênio, mas não é o principal. E nós vimos, então, daquelas forças que elas também caem com a distância, só que elas, inclusive, caem mais rapidamente com a distância do que as ligações químicas em geral. Cai com o quadrado, cubo, até a sexta potência da distância, ou seja, são forças de curto alcance. Se eu distanciar um pouquinho mais uma molécula da outra, essas interações já se tornam desprezíveis. Né? Vimos polaridade de moléculas e terminamos lá falando da ligação iônica, que aqui está colocada como interação, mas nós já estudamos ela como ligação iônica, então tem aquele par de íons, uma carga positiva, uma carga negativa, que vão se atrair eletrostaticamente. Essa força de interação dada por essa equação aqui, que vai depender das cargas dos meus cátions e dos meus ânions, tá? E varia com o inverso da distância entre os meus cátions e ânions, que vai ser aquele distância de ligação que eu tenho ali dos meus raios catiônicos e iônicos. Catiônicos e aniônicos. Então, aqui só para relembrar, porque já estudamos como ligação, lembrando quando eu tenho ligação, na verdade eu tenho mols, né? Você tem aquela tapi de rede, né? Equação de Bohr-Maier lá, pensa com várias moléculas, aqui eu estou tratando apenas de um par iônico aqui. A gente está relembrando ela, porque na verdade ela vai influenciar as próximas interações que nós vamos estudar. Tá? Então, a primeira dessas outras interações, né, que já não estudamos, não classifica lá como ligação iônica, é a interação do tipo íon-dipolo. Tá? Que é a interação que acontece quando eu tenho um íon, cátion ou ânion, e uma molécula que seja polar. Então, um composto molecular que tenha uma polaridade, tem um momento de dipolo resultante. Né? Quando eu tenho isso, apesar dessa minha molécula não possuir uma carga completa, não ser um íon, né, ela possui lá aquela carga parcial positiva, uma carga parcial negativa, né, porque ela é polar, tem um momento de dipolo, então um lado dela vai estar positivamente carregada e um outro lado negativamente carregado. Então, quando eu tenho moléculas polares em presença de íons, tá, cátions e ânions, o que vai acontecer? Em uma solução, por exemplo, solução de cloreto de sódio em água, o que vai acontecer? Minhas moléculas vão tentar se organizar, se arranjar ao redor desses meus íons, de forma que o lado positivo das minhas moléculas vão ser atraídos pelos ânions e os lados negativos das minhas moléculas vão ser atraídos pelos cátions. Então, eu vou cercar meus íons, né, com essas minhas moléculas aqui ao redor, direcionando aproximadamente os lados negativos para os cátions, os lados positivos para os ânions. Né? Pensando isso aqui em solução, claro que essas moléculas aqui estão em fase líquida, elas têm mobilidade, elas não vão ficar fixas, presas o tempo todo nessas posições, elas têm liberdade de movimento, mas em média elas vão ter essa tendência a se organizar, se orientar ao redor desses meus cátions e ânions. Tá? Esse processo que a gente coloca do meu solvente, por exemplo, uma molécula orgânica, um solvente orgânico, um solvente polar, tá? Minha molécula ali, e meu íon ali no meio, essa organização que os meus moléculas dos meus solventes fazem ao redor dos meus íons, a gente chama de processo de solvatação, tá? Meu solvente cercando meu soluto ali, meu composto iônico, tá? A gente chama esse processo de solvatação. No caso, se o solvente for a água, esse recebe o nome especial de hidratação. Tá? Então, tem aqui a solvatação, pode ser qualquer molécula aqui, qualquer molécula polar. Aqui, quando eu tenho a água, que é o caso aqui, cloreto de sódio em água, eu tenho minhas moléculas de água com oxigênio, que tem uma carga parcial negativa, orientada em direção ao sódio, e o hidrogênio com carga parcial positiva,
orientada em direção ao cloro. Então, esse processo aqui eu tenho a hidratação dos íons cloreto e dos íons sódio, tá? Pela água aqui, tá? Hidratação. A força de interação que eu tenho ali, ela vai depender, assim como lá na composição iônica depende da carga dos íons, já que a força de interação eletrostática, basicamente, vai depender da carga desse meu cátion ou do meu ânion, tá? Então, vai depender dessa carga. Se é um cátion uma carga maior, carga menor, essa força vai depender dessa carga. Agora, como minha molécula não tem uma carga total, eu uso uma outra unidade, uma outra quantidade para conseguir quantificar, tá, essas forças, essa força aqui, que vai depender o quão polar essa minha molécula, tá? Que é a magnitude daquele momento de dipolo. Então, a minha força de interação aqui, a energia envolvida nessa interação aqui, vai depender da minha carga, do meu cátion, do meu ânion, tá? E do momento de dipolo dessa minha molécula. Quanto mais polar a minha molécula, mais forte vai ser essa força de interação do meu cátion com o ânion. Só que como não tem uma carga total aqui, e essas moléculas têm uma liberdade maior de movimento, enquanto um cátion, a força, ou ânion, tá? Um íon, minha força de atração é igual em todas as direções, só tem força de atração aqui. No caso das moléculas polares, eu tenho uma força de repulsão desse ânion aqui com o lado negativo dessa mesma molécula. Eu tenho a força de atração com aquele lado positivo, mas tenho a força de repulsão com o lado negativo. Tá? No caso do cátion, é o contrário. Então, faz com que o alcance dessa minha força, além de ser uma magnitude menor, o alcance dessa minha força também vai ser maior. Tem essa mobilidade das minhas moléculas, inclusive. Então, cai com o quadrado da distância e não apenas com a distância. Então, distanciar um pouquinho mais, eu já consigo romper essas forças de interação aqui. Né? E essa força de interação íon-dipolo é responsável pela solubilidade dos sais. Tá? Se você para pensar, imagina que eu tenho lá cloreto de sódio, eu tenho forças grandes ali de interação de cloro com sódio, cloreto com sódio. Tá? São forças, interações fortes ali, a gente ligação iônica. Tá? A entalpia envolvida ali é grande. Mas eu consigo dissolver cloreto de sódio em água. Aparentemente, não deveria ser possível, a princípio, exatamente porque a força de interação do meu cátion e o meu ânion lá no cristal de cloreto de sódio, que eu vou jogar ali na água, deveria ser muito maior do que as forças de interação. Então, não deveria ser possível romper, formando as forças de interação íon dipolo, eu romper o meu cristal. Mas como é que eu consigo isso? Porque, na verdade, segue aquele ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tá? Então, se eu imaginar que eu tenho lá meu cristal de cloreto de sódio, por exemplo, eu vou ter um monte de moléculas de água ao redor desse meu sal. Né? As forças de interação cátion-ânion e cation-ânion mantêm todos unidos ali. Mas na fronteira do meu cristal, na borda dele, na superfície dele, nas bordas, nas quinas dele, eu vou ter alguns íons que não vão estar tão fortemente atraídos. Um íon sódio, que não é cloreto ali no meio, ele está sendo atraído fortemente por vários íons sódio ao redor. E um íon sódio está sendo atraído fortemente por vários íons cloreto ao redor. Mas na quina, aqui na superfície, eu só tenho atraído por alguns deles, porque do outro lado não tem outros íons sódio. Tá? Nesse cloreto aqui, por exemplo, verde aqui, ao redor dele não tem íon sódio aqui, mas não tem para o lado de cá. Aqui está a água. Então, moléculas de água conseguem se aproximar desse cloro aqui, não vai ser só uma, vão ser várias moléculas de água, vão se direcionando aqui, e vão rompendo um pouquinho a força aqui, começa enfraquecendo essa força de interação iônica que eu tenho aqui, e consegue remover um íon cloreto aqui. A partir do momento que começa a remover esse cloreto, vou ter essa hidratação, tá? Essa solvatação. Vou isolar esse meu íon cloreto e ele vai sendo afastado, tá? Na solução aquosa ali vai sendo afastado. E no momento que eu tirei um cloreto, esse cristal agora ficou com uma carga positiva. Né? O que vai facilitar remover um íon sódio, que já também aconteceria a mesma coisa com moléculas de água ao redor de um íon sódio na superfície da fronteira aqui. Só que agora no meu cristal positivo vai querer remover esse íon sódio fácil. Né? Então, removo esse íon sódio. E eu vou repetindo esse processo. Então, aos poucos, eu vou corroendo, comendo esse meu cristal, até que eu consigo remover, separar todos os meus cátions e ânions. Então, apesar das minhas forças de ligação iônica de serem fortes, como eu tenho muitas moléculas no meu solvente, vão conseguindo remover aos poucos, tá? E isolando esses meus cátions e ânions, consigo solubilizar esses meus sais.
Claro que se eu tiver muito cloreto de sódio, aí eu não vou conseguir manter uma distância grande entre eles aqui, aí eu vou ter muitos íons sódio próximo aqui, eu vou conseguir forçar essa interação e formar meu cristal de volta, eu vou precipitar. Né? Mas até certa quantidade de íons que eu consigo isolar no meu solvente, e a quantidade, a solubilidade, quanto eu consigo dissolver, vai depender de cada sal, porque vai depender das forças de interação do meu composto iônico e dessas forças de interação íon-dipolo com o meu solvente e esses meus cátions e ânions. Tá? Então, a solubilidade vai depender desses fatores. É... Então, se eu for comparar, quiser comparar as forças de interação e possivelmente a solubilidade de diferentes sais em água, por exemplo, eu tenho que levar em conta essa equação. Quanto melhor for essas minhas forças, essa minha força de interação, maior tende a ser a solubilidade do meu composto. Tá? Não necessariamente, como disse, vai depender das entalpias de rede também, né, do meu composto iônico e de outros fatores, mas tende a ser mais solúvel. Então, quanto maior for, mais forte for essa interação, mais solúvel tende a ser meu sal. Então, só olhando por essa equação, a gente já consegue perceber que quanto maior for a carga do meu cátion, se eu tiver no mesmo solvente, então vamos pensar todos em água aqui, quanto maior for a carga desse meu íon, maior vai ser essa força de interação. Então, se eu estiver comparando o íons magnésio, que são íons magnésio 2+, com o íon sódio mais, essa minha força vai ser maior no caso do íon magnésio. Tá? Então, quanto maior a carga, mais forte vai ser essa interação, maior a tendência de solubilidade vai ser esse meu composto. Tá? E se eu tenho íons com a mesma carga, né, a interação vai ser mais forte quanto esse íon for pequeno. Quanto menor meu íon menor, meu raio iônico, mais forte vai ser essa interação aqui, lembra? Cai com o quadrado da distância. Então, se eu for comparar o sódio, tá, um cloreto de sódio com cloreto de césio, por exemplo, dá o íon sódio, e o íon césio é maior do que o meu íon sódio, minha força de interação vai ser maior aqui com sódio, maior vai tender a ser a solubilidade molar do sódio comparado com o césio. Tá? Então, geralmente, cátions pequenos e altamente carregados são facilmente hidratados, podem ser insolúveis, ou quando até sólido eu tenho moléculas de água presas naquele meu sólido ali, tá? A gente vê muito isso também. Tá? Exatamente porque tem essa força de interação dos meus íons com a água, ou com um solvente qualquer. Tá? Aqui estou mostrando algumas entalpias, né, de hidratação, por exemplo, se eu comparar aqui lítio, sódio, potássio, está aumentando o meu raio aqui, eu vejo que minha entalpia de hidratação é maior com os íons pequenos do que com os íons grandes. E aqui mostrando a solubilidade, tá? São cloretos, só que aqui eu tenho cloretos de íon. Os raios iônicos são parecidos, apesar que até o alumínio tem um raio menor. Tá? é, do que o magnésio, mas também tem a carga maior. O alumínio aqui é alumínio 3+, o magnésio 2+, e o sódio mais. Então, tem uma maior solubilidade aqui no cloreto de alumínio. Apesar que tem que ajustar pela massa molar também, tá? Que vai ser um pouco diferente a massa molar de cada um deles aqui. Então, o tipo de exercício seria isso. Tentar, por exemplo, estimar qual a ordem crescente de solubilidade baseada nessas equações. Então, pegando esse exemplo aqui, eu tenho uma série de sais, todos eles aqui têm o mesmo cátion, o que está variando aqui é o meu ânion. Todos os ânions aqui são haletos, todos têm carga -1, então a carga é igual em todos eles. Então, o que está variando basicamente aqui é o tamanho desses meus íons. Então, se eu quero colocá-los em ordem crescente de solubilidade, eu vou ter que olhar a ordem crescente de força de interação do meu solvente, aqui no caso etanol, tá? Mas é o mesmo solvente em todos aqui, então não importa muito, comparar com cada íon aqui. Eu tenho que olhar o raio iônico. O fluoreto, se eu olhar na tabela periódica, o fluoreto é o primeiro lá o flúor, né? Está mais acima da tabela periódica, então o fluoreto vai ter o menor raio, seguido do cloreto, depois o brometo e por último o iodeto. Então, a solubilidade tende a ser em ordem crescente do maior raio para o menor raio. Então,
o iodeto de potássio deve ser menos solúvel que o brometo de potássio, deve ser menos solúvel que o fluoreto de potássio, que é menos solúvel que o fluoreto de potássio. Tá? Isso aqui só para aqui como exemplo. E a mesma coisa aqui no segundo aqui, só que aqui eu estou mantendo o ânion e estou variando o cátio. Tá? A ideia é a mesma. E nesse terceiro aqui, o que eu estou variando é, nesse aqui, eu tenho dois íons. Esse íon aqui tem carga mais 2, cálcio é mais 2, tem carga menor, então vai ser menos solúvel do que o ferro e o alumínio. Os dois têm carga mais 3, aí entre o ferro e o alumínio, eu olho aquele que tem o menor raio, vai ser mais solúvel, vai ser o caso aqui, o alumínio tem um raio menor, vai ser mais solúvel do que, do que o ferro. E lembrando aqui, agora se eu quisesse olhar aqui a, o mesmo íon em diferentes solventes, eu vou ter que olhar a momento de polo. Então, se eu quiser comparar aqui, por exemplo, a solubilidade de cloreto de sódio em etanol, se ela deve ser menor ou maior do que a solubilidade em água. Tá? Eu tenho que olhar, o sal é o mesmo, então meus íons aqui são iguais, não vai mudar. O que vai variar aqui, então, agora vai ser o meu momento de polo e um pouco essa distância aqui também, que vai depender da minha molécula, né? Mas principalmente aqui vai ser o momento de dipolo. Minha água é um composto mais polar, é uma molécula mais polar, a diferença de elenocatividade que eu tenho ali vai ser maior, tá? No caso da água, dentro dos meus átomos ligados ali no caso da água, do que no caso do etanol. Então, minha água é mais polar, então meu cloreto de sódio deve ser mais solúvel em água do que em etanol. Tá? Então, por isso, ele é mais solúvel em água do que etanol, porque a minha água é mais polar, meu aumento de pó é maior, no caso da água, do que do cloreto do que no etanol. Tranquilo, gente? É. Bom, vamos lá. É... A próximo tipo de interação que nós temos são a interação do tipo de polo. Mais especificamente, a gente pode falar de dipolo permanente e dipolo permanente. Né? Esse tipo de interação que acontece quando não tenho nenhum íon presente no meu sistema. Tá? Então, não tem nada que tem uma carga total. Mas eu tenho moléculas polares, moléculas que têm aquele momento de dipolo. Então, se eu tenho lá um líquido, tá? Uma substância qualquer no estado líquido, que seja uma substância polar, o que vai acontecer com aqueles momentos de polo? Eles também vão tender a se orientar de forma que meus polos positivos vão ficar direcionados aos meus polos negativos das moléculas vizinhas. Então, eu vou ter uma certa organização, tá? Pensando em líquido, tem mobilidade, isso aqui não fica o tempo todo, tá? Minhas moléculas depois saem dali, entram em outros lugares, tem uma dinâmica aqui, mas eu vou ter uma tendência a que, na maior parte do tempo, meus polos positivos estejam direcionados, orientados, né, em relação aos polos negativos de uma molécula vizinha. Então, eu vou ter essas forças de atração aqui. Também vou ter forças de repulsão. O meu lado positivo de uma molécula vai repelir o lado positivo da uma outra molécula vizinha. Então, eu vou ter um jogo dessas forças de atração e repulsão. Como eles vão tender a orientar de forma a aproximar mais meus polos opostos, tá? Eu vou ter, no final das contas, uma força de atração. Combinando essas forças de atração e repulsão, eu vou ter como resultante, sim, uma força de atração total ali. Então, vou ter uma energia que vão manter essas partículas se interagindo. Tá? Essa força de atração de polo permanente, tem equação parecida com as outras lá, só que agora não tem mais a carga de cation, não tem carga de cation, vai depender dos momentos de polo das minhas moléculas aqui. Tá? Se forem só um tipo de substância, tá? O momento de polo vai ser um só aqui, mas se eu tiver, por exemplo, mistura de etanol e água, por exemplo, vai ser um momento de polo de etanol e um momento de polo da água. Então, essas forças de tração vão depender dos momentos de polo e vai cair com a distância. Tá? Pode ser com o cubo da distância, então vai cair mais rapidamente que o moinho de polo, né?
ou até com um sexto da distância, dependendo da facilidade com que essas minhas moléculas aqui têm de girar e, e sair dessa orientação, dessa tração que eu tenho, dessa orientação do positivo para o negativo. Se eu tenho uma facilidade muito grande de giro, tenho uma rotação fixa, facilidade de se mover, que acontece em boa parte dos líquidos, que eu tenho essa mobilidade das minhas moléculas, vai cair com sexta potência da distância. Se elas estão mais ou menos fixas as suas posições, aí eu consigo manter uma força de atração vai ser um pouco menor, não vou ter esse giro que vai forçar essa repulsão, então cai com o cubo da distância. É... E isso, como para passar uma substância do estado líquido para o estado gasoso, seria exatamente romper essas interações. Então, quando eu tenho uma substância aqui no estado líquido, né, o que está mantendo ela no estado líquido, como nós vimos, são essas forças de tração interpartículas. Para passar para o estado gasoso, o que, que eu faço? Eu tenho que aquecer o suficiente para a energia cinética, para as minhas partículas conseguirem vencer essas forças de interação. Quando isso acontece, eu passo para o estado gasoso. Então, o ponto de ebulição de uma substância vai depender dessas forças, diretamente dessas forças de interação. Quanto mais forte for essas forças de interação, mais fácil é eu passar para o estado gasoso, menor a minha temperatura de ebulição. Claro que eu estou pensando aqui que energia cinética, na verdade, eu preciso ter velocidade, né? Uma molécula específica, eu preciso ter velocidade suficiente para vencer essa força aqui e passar para o estado gasoso. Tá? Essa velocidade vai depender da temperatura, que é aquela média de energia cinética, mas também vai depender da massa da minha molécula. Tá? Se eu tiver uma molécula com massa grande, mesmo a baixa temperatura, mesmo a alta temperatura, tá? Tem uma energia cinética grande, mas se minha massa também é grande, minha velocidade é pequena. Né? Então também vai depender da massa molar, tá? Da massa dessa minha molécula. Então, se eu quiser comparar pontos de ebulição com é, só com as forças de interação, eu tenho que trabalhar com moléculas que tenham massa mais ou menos próximas. Tá? E é o que está mostrando aqui. Como minha força de interação depende do momento de dipolo, quanto mais polar é a molécula, se tiverem massas parecidas, maior vai ser o ponto de ebulição da minha molécula, tá? Da minha substância. Então, se eu estiver comparando aqui, estou comparando uma série de substâncias aqui, todas elas com a massa molar mais ou menos próxima entre 40 e 30 e 50. Tá? Propano, dimetil, éter-dimetílico, né? Cloreto de metila, acetaldeído e acetonitrila. Tá? Todos têm uma massa mais ou menos próxima, o que varia delas é o momento de dipolo. Tá? Então, tem desde o propano aqui, que tem um momento de dipolo muito, muito pequeno, uma molécula apolar, tá? Tem um ponto de ebulição lá de 231 Kelvin. Tá? Então, à medida que eu vou aumentando o momento de dipolo aqui, eu vou aumentando aqui meu ponto de ebulição, até chegar aqui na acetonitrila, com ponto de ebulição de 355 Kelvin. Isso aqui é gasoso a temperatura ambiente, esse aqui é líquido a temperatura ambiente. Então, quanto maior o momento de polo, maior vai ser essas forças de interação aqui, maior vai ser o meu ponto de ebulição. Se eu tiver com massas diferentes, aí eu tenho que levar em conta a massa também, tá? E aí já dificulta um pouco essas contas, tá? Fazer essa atribuição. Mas então é o outro fator que eu tenho que levar em conta também, minha massa molar. Quanto maior minha massa, maior vai ser meu ponto de ebulição também, tá? Porque velocidade a uma mesma temperatura, minha velocidade ainda vai ser pequena. É, Só pegando esse exercíciozinho aqui, de exemplo, até aparecer a resposta aqui, né? Eu tenho uma série aqui de, de moléculas e está pedindo para ordená-las em ordem crescente de pontos de ebulição. Então tem que ver qual delas é a mais polar ou a menos polar. Tá? Vocês não são obrigados a saber o que são essas fórmulas aqui, então vamos resolver isso. Vou colocar para vocês aqui qual que é cada uma dessas substâncias. Hum, Ixi, peraí. Acho que vou ter que parar a apresentação, que eu preciso apresentar a tela. Vamos ver se não vai como ficar piscando igual da outra vez.
Vou apresentar a tela inteira. Vamos ver se agora vai. Vou piscar. Agora foi. Então, tenho 3 moléculas lá. A cis de cloreteno, a trans de cloreteno, e a 1,1 de cloroeteno. O que são essas moléculas? A cis de cloreteno, então tem um eteno, né? C dupla C, né? Só que em vez de ter 4 hidrogênios, eu vou substituir 2 desses hidrogênios por cloro. Tá? Agora depende da posição. Quando eu tenho cis, quer dizer que é do mesmo lado. Né? Então tem aqui cis de cloreteno, seria isso aqui. Os meus 2 cloros ligados ao eteno, ambos do mesmo lado da minha molécula. O trans é de lados opostos. Então seria parecido, C dupla C, só que agora eu tenho um cloro para um lado, outro cloro para o outro. E a 1 de cloreteno, meus 2 cloros estão no mesmo carbono. Então tem essas 3 espécies aqui, quero saber qual que é a que tem maior ponto de ebulição. Então eu tenho que olhar qual dessas aqui é mais polar. Tem que ver a polaridade dessas minhas moléculas. Tá? Primeiro, essa trans de cloroeteno aqui, eu poderia fazer que eu tenho meu cloro é mais eletronegativo, eu vou ter que, então, um momento de dipolo aqui e um outro momento de dipolo aqui. Como meus cloros são dos lados opostos, esses vão estar alinhados aqui. Se eu somar esses 2 momentos de dipolo, né, eu vou ter um momento de dipolo resultante total aqui, somatado no momento de dipolo, vai ser de zero. Tá? Aproximadamente zero, pelo menos. Tá? Porque esses moléculas, meus momentos de polo, os meus vetores, os momentos de polo estão em lados opostos aqui. Então, essa aqui, essa molécula, ela é apolar. Tá? Se ela é apolar, e as outras duas a gente consegue ver que são polares, porque eu tenho um momento de polo aqui, tá? Então, vou ter o vetor momento de polo resultante aqui, diferente de zero. Tá? E a mesma coisa eu vou ter aqui. Tá? Eu vou ter aqui um vetor momento de polo também diferente de zero. Né? Então, nesse caso aqui tem uma molécula apolar, essas outras duas são moléculas polares. Então, dessas aqui, a minha trans vai ser aquela que tem o menor ponto de ebulição. Tá? Vai ser a menor de todas, é a mais apolar. Né? As forças de interação não tem interação de polo aqui. Então, ela vai ser a menos polar de todas. Agora, tem que ver essas outras duas, qual que tem o vetor momento de polo maior. Tá? Os dois são cloros para o mesmo lado, só que esses 2 cloros aqui, vocês veem que estão mais afastados uns dos outros. Tá? Então, meus vetores de momento de polo estão mais abertos, digamos assim. Tá? Então, esse vetor de momento de polo aqui, esse meu momento de polo resultante aqui, ele vai ser menor do que desse aqui. Esse aqui, meu momento de polo, meu lado positivo da minha molécula, está mais concentrado. Tá? Eu tenho um vetor momento de polo aqui mais forte. Então, o segundo em ordem aqui vai ser o cis, e o que tem maior ponto de ebulição de todos aqui, A1 de cloro, eteno. Então, a ver, qual que é a mais polar? A mais polar aqui é o de cloro, 1 de cloreteno, então ele vai ter o maior ponto de ebulição, seguido aqui do cis, né? Que depois, a que tem menor ponto de ebulição de todos, vai ser o trans, que é uma molécula apolar. Tranquilo, gente? Bom, dessas interações de polo, de polo permanente, de polo permanente, a gente tem um caso especial
dessas interações, que é chamada ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, na verdade, é um tipo, como disse, é um tipo especial de dipolo-dipolo, onde eu tenho um átomo de hidrogênio, tá? Nessa minha molécula, eu tenho que ter um átomo de hidrogênio ligado diretamente a um desses três elementos aqui, tá? Um elemento extremamente negativo, na verdade, especificamente esses três elementos, ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio. Tá? Apenas quando eu tenho esses casos aqui, eu tenho o que a gente chama de ligação de hidrogênio. Tá? Então, tem que ter, é o que acontece, por exemplo, no caso da água. Eu tenho moléculas de água aqui, então tem hidrogênio ligado diretamente ao oxigênio, tá? Que é um átomo bastante eletronegativo, e ainda tem que ter esse par de elétron não ligante aqui. Então, tem um oxigênio com um par de elétron não ligante aqui. Então, então teria um momento de polo aqui, né? Uma molécula de água polar poderia interagir com outra molécula de água polar aqui através desse aqui. Tem um momento de polo, né? A carga parcial positiva no meu hidrogênio aqui, uma carga parcial negativa no meu oxigênio, teria uma interação de polo de polo. Já seria uma interação relativamente forte de polo de polo. Só que, além disso, essa interação vai ser especialmente forte. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque meu hidrogênio é muito pequeno. Né? Meu hidrogênio só tem um elétron, né? Então, meu átomo de hidrogênio é muito pequeno. Então, eu consigo aproximar muito esse meu hidrogênio dessa minha molécula vizinha aqui. Tá? O raio dele é pequenininho, eu consigo aproximar muito. E como ele está ligado a um átomo muito eletronegativo, tá? Por isso tem que ser só um hidrogênio, oxigênio ou flúor, esse hidrogênio está ligado a um átomo muito eletronegativo, essa é uma ligação muito polar. Então, essa minha nuvem eletrônica aqui está bastante deslocada para o meu um átomo de oxigênio, nesse caso aqui da água. Então, ou seja, esse meu átomo já era pequeno, e agora ele praticamente não tem um elétron. O elétron está muito fora dele aqui. Então ele consegue, meu núcleo atômico, no núcleo desse meu átomo de hidrogênio aqui, tá bastante exposto. Tá? Então ele consegue ser ainda mais fortemente atraído pelo meu átomo de oxigênio vizinho aqui. E ele consegue se aproximar tanto, é tão atraído, ele consegue se aproximar tanto desse átomo vizinho que tem um par de elétron aqui, que eu começo a querer formar uma ligação covalente aqui. Tá? Começa a ter um compartilhamento, tá? De par de elétrons desse meu átomo de oxigênio aqui, dessa minha molécula de água, com o hidrogênio da molécula de água vizinha. Isso faz, então, você já começa a ter um caráter de ligação. Esses três fatores, átomo muito pequeno, o meu núcleo bastante exposto, né, porque a minha nuvem eletrônica foi bastante removida desse meu átomo de hidrogênio. E essa facilidade de aproximar muito, e começar a ter uma sobreposição de orbitais com o meu oxigênio da molécula vizinha, com par de elétron não ligante da minha molécula vizinha ali, começa a formar essa ligação covalente, né, faz com que essa interação de ligação de hidrogênio seja especialmente forte. Ela é mais forte do que seria prevista se fosse uma ligação de polo simples. Tá? Ela é bem mais forte do que seria uma ligação de polo simples. Tá? Por isso só acontece com esses casos aqui, tá? Porque eu preciso ter átomos nitrogênio, oxigênio e flúor. São bastante eletronegativos. Tá? Então, eu vou deixar esse meu hidrogênio bastante exposto. Tá? E em todos os casos aqui, eu vou ter pares de elétrons não ligantes disponíveis nesse meu átomo aqui para poder formar esse princípio de ligação covalente, começar a formar esse compartilhamento de elétron com o meu átomo de hidrogênio da molécula vizinha. Tá? Por isso acontece nesses casos aqui. Tá? E isso aqui é responsável pela água ser líquida e pela toda a estrutura que a gente tem da água. A água vai ser especial, primeiro, porque além de fazer ligação de hidrogênio, ela consegue fazer duas ligações de hidrogênio, né? Porque tem dois átomos de hidrogênio ligados a um mesmo átomo de oxigênio aqui. Então, começa aquelas estruturas tridimensionais que a gente consegue fazer com a água, tá? Que forma uma geometria mais ou menos tetraédrica, tá? Da água. Se for na fase líquida, isso aqui não fica fixo o tempo todo, né? Tem mobilidade, então não fica parado. No fase sólida, eu vou fixar nessas posições aqui. Aqui só para mostrar esse efeito, né, como é que é muito diferente, eu posso pegar ver qual que seria meu ponto de ebulição esperado, tá, e quanto que é o real
pegando uma família na minha tabela periódica lá. Então, vou pegar a família do oxigênio, tá? Lá os calcogênios. Se eu for olhar lá os três espécies, H2TE, H2SE, H2S e o H2O, né? Como que eu esperaria que seria o ponto de ebulição desses meus compostos? Dentre esses meus compostos todos, o que tem maior momento de dipolo, né, qual que seria a minha molécula mais polar, seria a água, seguida do enxofre, né, o do ácido fídrico, seguido depois o ácido selenídrico e o ácido telurídrico. Então, se fosse olhar só pelo momento de dipolo, né, eu poderia falar que minha água deveria ter um ponto de ebulição um pouco maior, mas meu enxofre um pouco menor, depois o selênio, né, o ácido selenídrico, e depois o telurídrico. Eu vejo que é o contrário. Tá? Embora meu enxofre seja mais polar do que o selênio, meu ponto de ebulição do ácido selenídrico é maior do que do ácido sulfídrico. Por que disso? Apesar do momento de polo ser maior no ácido sulfídrico. Aí vem aquele, como eu disse, tem que levar o segundo fator. Eu tenho que levar em conta que a minha massa molar do selênio é muito maior do que do enxofre. Tá? Então, apesar do enxofre ser mais do ácido selenídrico, sulfídrico ser mais polar do que o selenídrico, tá? Meu ponto de fusão do selenídrico é maior do que o sulfídrico. Tá? E aqui o telurídrico maior do que o do selenídrico. Então, o esperado seria que a água, né, ou que seria o ácido oxídrico, tá, deveria ter um ponto de ebulição aqui, menor do que o sulfídrico. Tá? Devia ser bem abaixo de zero, lá, menos 70, menos 80 graus Celsius, sei lá. Tá? Ao contrário, a água que é 100 graus Celsius, 180 graus acima do que seria esperado se fosse seguindo a tendência dos pontos de ebulição aqui da família. Tá? Por que é tão maior? Porque com oxigênio eu consigo formar ligação de hidrogênio. A minha ligação de hidrogênio é muito maior do que uma dipolo-dipolo simples. Tá? A mesma coisa acontece aqui se eu pegar lá a família lá dos halogênios, tá? Que o meu ácido iodídrico tem um ponto de ebulição maior do que o bromídrico, maior do que o clorídrico, e eu esperaria que o fluorídrico deveria ser aqui embaixo. Mas o fluorídrico está aqui em cima também maior do que zero. Tá? Então, o ácido clorídrico é gasoso, o fluorídrico é líquido. Tá? Fora da tendência da família. E o caso aqui também na família do nitrogênio, acontece a mesma coisa. A amônia tem um ponto de ebulição maior do que seria esperado apenas por ligação de polo. Agora, se eu já vou na família lá do carbono, que não faz ligação de hidrogênio, eu vejo que a tendência segue. O metano tem um ponto de ebulição menor do que o silano, que é menor do que o germano, que é menor do que o é, estanano, esse estanano, isso aqui, né, que é do estanho. Tranquilo, gente? Como eu disse, é um importante lá para cada água, são mostrando as estruturas aqui, que a ligação de hidrogênio é muito importante para dar várias estruturas que a gente tem, até o DNA depende dessa interação, ligação de hidrogênio. Bom, continuando então as nossas interações. Então, vimos a interação de polo-dipolo. Até as interações íon-dipolo, a iônica, íon-dipolo, dipolo-dipolo, incluindo aqui a ligação de hidrogênio, a gente consegue entender fácil que existe essa interação, porque eu tenho lá minhas cargas parciais positivas, ou cargas reais, ou cargas parciais positivas e negativas ali que podem ser atraídas por interação eletrostática e formar essa interação. Mas é quando eu tenho moléculas apolares. Né? Moléculas apolares, a princípio, eu não tenho cargas parciais ali, momentos de polo, que me permitiria ter essa interação, essa força de atração eletrostática. E com isso, eu poderia pensar que moléculas apolares não deveriam ser solúveis de forma alguma em solventes polares. Né? Na verdade, sempre não deveriam ser solúveis. Né? O oxigênio, que é apolar, não deveria ser solúvel em água.
Tá? Não deveria ser capaz de solubilizar, porque não teria nenhuma força de tração mesmo. As moléculas de oxigênio deveriam ter liberdade total de movimento ali, não deveria ser atraída pela molécula de água, deveria passar para a fase gasosa automaticamente. Então, não deveria conseguir solubilizar oxigênio em água. Tá? Mas, felizmente, o oxigênio é solúvel em água. A solubilidade é baixa, mas é solúvel. Senão peixes não existiriam. Tá? Peixes não respiram água, respiram oxigênio dissolvido em água. Tá? Como que eu consigo explicar, então, essa solubilidade? Que implica que eu tenho que ter interação dessa minha molécula de água com oxigênio. Bom, eu explico da seguinte forma. A molécula de oxigênio, ela não tem momentos de dipolo. Mas eu posso criar um momento de dipolo nela. Né? Ela, normalmente, é uma molécula totalmente apolar. Né? Dois átomos de oxigênio, os dois têm a mesma negatividade, tá? Momento de dipolo igual a zero. Né? Só que quando ela se aproxima de uma molécula polar, como por exemplo aqui, uma molécula de água, vamos supor que essa molécula de água se aproxima com o meu átomo de oxigênio, tá? Mais próximo do meu molécula de oxigênio aqui, tá? Molécula de O2. Quando se aproxima, minha carga parcial negativa vai repelir essa nuvem eletrônica aqui, vai repelir esses elétrons aqui. Tá? Quando vai repelir esses elétrons, eu vou fazer uma distorção dessa minha nuvem eletrônica. Eu vou fazer com que essa minha nuvem eletrônica agora, que antes era é, igualmente distribuída ao redor dos meus dois átomos de oxigênio, agora fique mais concentrada em um dos meus átomos de oxigênio. Tá? Eu tenho O2, né? Então tenho O dupla O, né? Aqui. Minha nuvem eletrônica vai ficar mais concentrada em um átomo de oxigênio e menos concentrada no outro átomo de oxigênio. Quando isso acontece, eu passo a ter aqui uma carga parcial positiva e uma carga parcial negativa. Eu gerei aqui, né, um momento de dipolo elétrico aqui. Né? Então, eu tenho um dipolo aqui que é permanente, a minha molécula de água é polar, então eu tenho um momento de dipolo permanente, e ela vai gerar na minha molécula polar, vai induzir nessa minha molécula polar um momento de dipolo. Então, essa interação aqui é uma interação dipolo induzido, ou mais especificamente, dipolo permanente, dipolo induzido. Então, uma molécula polar vai induzir um dipolo numa molécula polar. E a partir do momento que isso acontece, eu tenho a força de atração aqui entre essas minhas moléculas, eu tenho uma interação, tem essa força aqui, que que é dada por essa equação. Né? Essa equação agora vai estar dependendo do quê? Da polaridade da minha molécula polar. Então, quanto mais polar for a minha molécula aqui, mais fácil ela vai induzir um momento de dipolo numa molécula vizinha. Né? E vai depender desse outro termo aqui, esse alfa aqui. Esse alfa é a polarizabilidade. Tá? É a facilidade com que essa minha nuvem eletrônica ela pode ser distorcida. Quanto mais polarizável, mais fácil essa nuvem eletrônica é distorcida, mais forte vai ser essa interação. Tá? O que vai depender dessa polarizabilidade? Vai depender quão fortemente esses meus elétrons estão ligados na minha molécula. Tá? Isso vai depender geralmente do tamanho dessa minha nuvem eletrônica. Quanto maior essa minha nuvem eletrônica, mais fácil eu consigo distorcer essa nuvem. Né? Que geralmente vai dar com átomos maiores, tá? Moléculas maiores. Depois vou dar um exemplo daqui a pouquinho. Então, quanto mais polarizável for essa minha molécula polar, maior vai ser esse momento de polo. E como esse momento de polo aqui é induzido, ele é fraco, ele não é tão grande, é um momento de polo relativamente pequeno, e essa molécula aqui distanciar um pouquinho, essa indução vai deixar de existir, tá? Ou se meu elétron, um instante qualquer, tá? Lá para probabilidade, né? A densidade de probabilidade, algum momento pode vir para cá esse elétron, esse momento de polo vai deixar de existir, isso aqui vai cair com a quarta potência da distância. Então, ela é uma força de atração fraca, né? E de curto alcance, mais curto do que os momentos de polo e a ligação de hidrogênio que nós vimos antes. Então, aqui só para mostrar a questão de polarizabilidade, né? Moléculas pouco polarizáveis, como por exemplo hidrogênio são moléculas muito pequenas, né? Comparando aqui, por exemplo, hidrogênio com... Aqui é até difícil de falar, porque o hidrogênio ele é pouco polarizável, mas ele também tem uma massa molar pequena, tá? Aqui está uma solubilidade pequena, mas
se eu levar em conta tamanho, até que não é tão grande. Mas se eu pego com massas molares próximas, então seria caso nitrogênio e oxigênio, o oxigênio ele está à direita do nitrogênio na tabela periódica, ele tem mais elétrons, tá? Então uma nuvem eletrônica é mais facilmente sucessível, é maior. Tá? Então ele é mais polarizável. Se eu comparo o nitrogênio com o oxigênio, eu vejo que a minha solubilidade do oxigênio tem massas molares próximas, minha solubilidade do oxigênio é maior do que do meu nitrogênio. Tá? O do Cl2 aqui a massa molar é maior, então isso vai influenciar aqui, mas mesmo se eu tirar o efeito aqui, se eu dividir pela massa molar, a massa molar dele é o dobro do oxigênio. Tá? A minha solubilidade é muito, muito maior do que do oxigênio. Tá? Bem mais do que o dobro da solubilidade do oxigênio aqui em gramas. Tá? Se eu fizer por mol aqui, dá uma solubilidade molar muito maior, porque a minha molécula, o cloro está mais abaixo na tabela periódica, tem uma nuvem eletrônica mais fracamente ligada, tá? Então ela é muito mais polarizável do que o oxigênio, por isso uma solubilidade maior. Claro que, mesmo nesses casos, ainda é uma solubilidade pequena se eu comparar com moléculas polares. Tá? Uma molécula polar, tá? O ácido clorídrico tem uma massa parecida com o do oxigênio aqui, tem uma solubilidade muito maior do que o oxigênio, tá? Porque aí eu tenho uma interação de polo permanente ali. Tá? Aqui uma interação menor, mais fraca, mas existe, é o suficiente para ter oxigênio dissolvido em água, é o suficiente para os peixes respirarem. Que também agora é mais um dos problemas do aquecimento global. Tá? Porque com o aquecimento global, eu dou mais energia para as moléculas de oxigênio, é pouco solúvel, tá? A gente vai ver depois que a solubilidade de gases diminui com a temperatura. Quanto maior a temperatura, menos solúvel fica, né? Então, menos oxigênio tem para os peixes respirarem, né? Eles morrem afogados, né? Então, imagina que o peixe morreu afogado na água, né? Bom, e por último, a gente tem os casos que nós não temos moléculas polares, tá? Quando tem moléculas, apenas moléculas apolares. Ou posso pensar no caso mais extremo de todos, quando eu tenho átomos isolados. Hélio, tá? A substância é hélio. O hélio é só um átomo, nem chance de ter um dipolo ali eu tenho. Tá? Ele é uma esfera com dois elétrons ali. Nem chance de ter um lado mais puxando para o outro ali eu tenho. Tá? É uma distribuição totalmente esférica. É, Sendo assim, seria totalmente apolar, não deveria existir hélio líquido. Tá? Porque não teria nenhuma interação ali. Uma molécula de hélio nunca deveria interagir com outra molécula de hélio. A molécula não, né? Átomo de hélio nunca deveria interagir com outro átomo de hélio. Tá? Mas existe hélio líquido. Como é que eu consigo produzir hélio líquido se não tenho interação ali, não tenho um momento de dipolo naquele meu átomo? E não tem nenhuma outra molécula para fazer uma interação de polo induzido. Tá? Não tem ninguém para induzir, é só hélio puro. Tá? Eu tenho a formação do dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tá? Ela é mais fraca ainda. Imagina que eu tenho dois átomos de hélio e um átomo de hélio começa a se aproximar um do outro. Quando um átomo de hélio se aproxima um do outro, eu vou ter uma certa atração do núcleo de um átomo pelos elétrons do outro, e vice-versa. Tá? Então, quando dois átomos de hélio se aproximam, o núcleo de um átomo vai fazer com que a minha probabilidade, tá? Meus elétrons, como se os elétrons tivessem uma maior tendência a se aproximar de um dos lados do meu átomo aqui. Tá? Então, muda a minha probabilidade dos meus elétrons ficarem mais concentrados de um lado desse meu átomo de hélio aqui. Tá? Então, eu vou induzir esse aqui, vai gerar um dipolo instantâneo. Só que instante que aproximou aqui, por um instante, eu tenho uma probabilidade maior dos meus elétrons se concentrarem de um lado do meu átomo de hélio. Então, eu vou criar um dipolo instantâneo. E a partir do momento que eu criei esse dipolo instantâneo vai conseguir induzir um dipolo no átomo vizinho. Né? Então, tem um dipolo que surge por uma fração de segundo, né? Quando um átomo se aproxima de outro, e esse dipolo que surge de uma fração de segundo vai conseguir induzir um dipolo por uma duração um pouco maior no átomo vizinho. Então, eu gero esse par
dipolo aqui, que é um dipolo instantâneo, dipolo induzido, que a gente chama de dispersão de London, né? Que dura muito pouco, tá? Porque a probabilidade ali, esse elétron de repente vai para o outro lado, tá? Aí rompe essa interação aqui, né? Mas ela existe, né? Existe a possibilidade dela ser formada, né? É o suficiente para que exista essa interação. É o suficiente para que exista hélio líquido. Claro que como essa interação ela vai ser muito fraca, exatamente porque isso aqui dura muito pouco tempo, e esse dipolo induzido aqui é pequeno, né? Esse momento de dipolo induzido é pequeno, então essa interação vai ser muito fraca. Tanto que o hélio só consigo produzir hélio líquido a menos 270 e poucos graus. Acho que é isso mesmo, menos 70 e alguma coisa. Tá? Que eu consigo produzir hélio líquido. Né? Porque depende, que essas interações são muito, muito fracas. Né? Mas é o suficiente. Tá. Aqui só mostrando. Então ela vai depender o quê? Cadê? Aqui tenta do L aqui. É menos 69, menos 68 alguma coisa. Tá? No caso do L. Do que vai depender essa força de interação? Vai depender da facilidade dessa nuvem eletrônica ser distorcida. Então vai depender da polarizabilidade da minha molécula. Quanto mais polarizável for a minha molécula, maior vai ser essa força de interação. E como ela depende de surgir um momento de polo e ele conseguir induzir no vizinho, essa interação é de um alcance curtíssimo. Tá? Ela cai com a sexta potência da distância. Um pouquinho para distanciar um átomo ou uma molécula da outra que eu já consigo romper essas forças de interação. E aqui, então, só mostrando alguns exemplos. Tá? Ponto de ebulição de diversas substâncias são apolares. Tá? E eu vejo que eu consigo ter a substância em fase líquida, né? Porque eu tenho essas forças de interação. E quanto mais polarizável minha molécula, maior vai ser o ponto de ebulição. Aqui, né, não é tão fácil de fazer uma comparação. Deixa eu ver se aqui tem um que é fácil de comparar. Porque aqui tem um jogo que eu como fazer vocês os dois fatores, tá? Tem um fator aqui, por exemplo, o iodo é mais polarizável que o bromo. O iodo está mais embaixo da tabela periódica, tem uma nuvem eletrônica grande, é mais polarizável, tá? Do que o bromo. Só que também tem uma massa molar maior, tá? Então tem o jogo dos dois aqui. Deixa eu ver um que dá para comparar, que tenha coisas parecidas. Tá, eu consigo comparar aqui o bromo com o xenônio, mais ou menos, aqui, tá? O bromo tem um pouco BR2, ele tem uma massa um pouco maior, mas tá, não é uma magnitude tão grande comparada com o xenônio, mas o bromo é uma molécula, é mais fácil polarizar, tem dois átomos de bromo ali, tem uma nuvem eletrônica mais polarizável do que o meu gás nobre aqui, xenônio. Então, o ponto de ebulição do bromo, do BR2, vai ser maior aqui, bem maior do que do meu xenônio. XE aqui. Deixa eu ver se tem algum outro parecido. Tá. O criptônio e o cloro também vai ser uma coisa parecida, né? Depende da polarizabilidade da minha molécula. Tá? E vai depender também o quanto eu consigo aproximar minhas moléculas para gerar esse momento de dipolo. Tá? Então, quando essa interação aqui, dispersão de London, ela vai ser importante em solventes polares, por exemplo, compostos orgânicos, tá? Hidrocarbonetos, por exemplo. Se eu tenho um hidrocarboneto, eu praticamente não tenho momentos de polo ali, são moléculas apolares, então o que vai fazer com que eu tenha hidrocarbonetos líquidos vai ser basicamente essas interações por dispersão de London. Mas essa interação vai depender até da geometria da minha molécula, do formato dessa minha molécula. Se eu tenho, comparando aqui, um N-pentano e um neopentano, são ambos aqui, têm a mesma fórmula química, então tem a mesma massa molar, são só carbono e hidrogênio, tá? Então esse aqui é C5H10, C5H10. O que está diferenciando aqui é só a organização espacial que eu tenho aqui. No caso do N-pentano, que são cadeias lineares, imagina que eu tenho a possibilidade de uma cadeia se alinhar uma com a outra aqui. Então tem uma superfície de contato, digamos assim, grande entre as duas, que eu consigo fazer uma maior força de interação aqui dessa dispersão por dispersão de London. Então isso vai ter um ponto de ebulição maior do que o neopentano, que é como são bolinhas, a geometria faz com que eu consiga aproximar pouco, só um ponto de interação que eu teria entre os dois moléculas de neopentano se aproximarem, né? Eu vou ter um ponto de ebulição menor no caso de moléculas ramificadas do que eu tenho de moléculas lineares.
E se minhas moléculas forem muito grandes, como o caso de polímeros, por exemplo, polietileno, polipropileno, tá? Além de ter moléculas muito grandes, então hoje eu consigo ter até sólidos, tá? Dependendo do tamanho da minha molécula, o jeito da minha molécula, eu consigo até, como se fosse fibras mesmo, tá? Uma aranha na outra, e dificulta eu conseguir passar dessa para a fase é, gasosa. Só nesse aqui rapidinho, só para também a comparação aqui de pontos de ebulição, né? Justificar por que tem essa ordem de pontos de ebulição parecidos do carbonetos aqui. Propano, octano, octadecano. Todos eles aqui são por interações são apolares, todos são interações por dispersão de London, né? O que está diferenciando de um para o outro aqui para justificar o propano ser gasoso, o octano ser líquido e o octadecano ser até sólido, na verdade, eu só consigo ter ele gasoso a temperaturas maiores. Primeiro, é o tamanho da cadeia. Quanto maior a cadeia, maior o número de interações por dispersão de London tem. Então, o octadecano tem 18 carbonos, aqui tem 8 carbonos e aqui 3 carbonos. Então, já tem maior número de interações por dispersão de London no octadecano. E, além disso, o octadecano também tem uma massa molar muito maior, então também vai ter um ponto de ebulição maior também. Então, aqui seria um jogo dos dois. Tá? Maior número de interações por dispersão de London e maior massa molar, tá? Para justificar esse aqui. Nesse caso aqui dos ácidos, dos halogênios, né? Se eu fosse olhar, que são interações que eu tenho aqui do tipo dipolo-dipolo, né? Se eu fosse olhar por interação dipolo-dipolo, eu pensaria que por polaridade, meu ponto de ebulição do ácido clorídrico deveria ser maior do que do bromídrico, maior do que do iodídrico. Não é, por quê? Porque aqui eu tenho uma massa do iodídrico maior do que a massa do bromídrico, maior que a massa do clorídrico. Aquele negócio que a gente falou que tem que jogar os dois fatores. Então, apesar do clorídrico ser mais polar, tá? Como ele tem uma massa molar menor, bem menor do que os outros dois, ele tem um menor ponto de ebulição. Então, quando se tiver um exercício que vocês têm que atribuir aqui, você tem que ver os fatores que influenciam. Se for uma questão aberta, você tem que justificar. Pela justificativa, eu conseguiria avaliar, mesmo que você colocasse o contrário aqui, se a justificativa for boa, eu daria alguma pontuação. Tranquilo, gente? Bom, então essas são as forças de interações que nós temos, tá? As forças de Van der Waals. É, interação iônica, ligação iônica, íon dipolo, com esse caso especial lá da ligação de hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, tá? Ou dipolo induzido, e a dispersão de London, que é dipolo instantâneo, dipolo induzido. Tá? E essas, então, são as forças que conseguem manter moléculas, tá? Forças atrativas que eu tenho, as forças de Van der Waals são atrativas, forças atrativas que eu tenho entre moléculas de uma substância qualquer. Então, se eu tiver lá uma quantidade grande dessas moléculas, o que vai manter essas moléculas mais ou menos unidas ali vão ser essas forças de Van der Waals. E como eu disse, é o que eu consigo passar das minhas fases gasosa para a minha fase condensada. Na gasosa, essas forças são desprezíveis, né, comparado com as velocidades das moléculas que eu tenho ali. Nas fases condensadas, elas passam a ser importantes, né? Então, vamos ver um pouquinho das propriedades da primeira fase condensada, que é a fase líquida, né? Na fase líquida, então, eu tenho minha energia cinética, na verdade, mais do que energia cinética, a velocidade das minhas moléculas são relativamente baixas se comparado lá com as minhas forças de atração. Tá? Então, como eu tenho essas velocidades relativamente baixas, eu tenho tempo essas moléculas conseguem se aproximar e ficar próximas por tempo suficiente para que essas minhas forças de Van der Waals, as forças de atração, sejam importantes e dominem. Então, ou seja, minhas moléculas agora não têm liberdade de movimento que tem no estado gasoso, elas estão presas mais ou menos, tá? A uma certa distância. Elas não conseguem se distanciar muito. Pensa que eu tenho um monte de moléculas, tá? Tem um mol de moléculas aqui. Elas não conseguem se distanciar muito umas das outras, né?
Então, ela tem alguma liberdade de movimento, né? A molécula não está presa numa posição, mas elas não conseguem se distanciar muito umas das outras. Né? E isso vai se refletir nas propriedades desse líquido. Né? É, uma propriedade, acho que estava na, vou ver se estava no anterior mesmo. Tá aqui. Uma consequência, então, que eu tenho essas interações, não consegue distanciar umas das outras, mas ainda tem alguma mobilidade, ainda tem uma energia cinética razoável, então ainda não consegue ficar, as moléculas estão presas nas suas posições. Então, com uma propriedade do meu líquido, ele tem um volume fixo, tá? Porque as moléculas se mantêm uma distância média próximas umas das outras, mas não tem uma forma definida, né? Porque elas ainda têm liberdade de movimento. Então, a água aqui, tá, o líquido, vai adotar o formato do meu recipiente, tá? Porque tem essa liberdade de movimento, mas ainda mantém esse volume fixo aqui. Se eu passar isso aqui para um recipiente com um formato diferente, vai adotar um novo formato, mas o volume vai ser o mesmo, né? Se você quiser a forma, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho por quê. A forma natural, digamos assim, dos líquidos seria a forma esférica, se eu estiver num ambiente sem gravidade, tá? Ou em queda livre. A minha forma natural do meu líquido é esférica, a gente vai ver por quê, que tem a ver com a tensão superficial. Eu tinha comentado com vocês quando a gente começou a falar da fase condensação na aula passada, que ela é um estado intermediário, então normalmente ela existe uma faixa de temperatura relativamente pequena, tá? Então ela é uma fase entre o sólido, onde as minhas forças de interação são totalmente predominantes, né? E a gasosa, onde as minhas forças de interação são desprezíveis. Então ela existe uma faixa de temperatura, uma faixa né, relativamente estreita, onde existe essa fase líquida. Nem toda substância existe em fase líquida. Algumas passam do sólido direto para o gasoso, outras se decompõem antes de virar líquido, então nem toda substância existe em fase líquida. Né? E, como eu tenho essa liberdade de movimento, não existe um ordenamento da minha estrutura no líquido. Na verdade, existe um ordenamento de curto alcance. Geralmente, eu tenho um formato que minhas moléculas tendem a adotar a curto alcance, mas como as moléculas têm muito movimento, isso aqui se desfaz muito rapidamente. Então, a longo alcance não tem. Então, aqui só mostrando aqui no caso da água, a água tende a formar esses tetraedros aqui, tá? Na fase líquida mesmo, da água líquida, tende a formar esses tetraedros aqui devido a essas forças de interação, ligação de hidrogênio, né, com o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra. Tá? Mas isso aqui não fica fixo ao mesmo tempo, não se mantém a longo alcance, tá? E até porque tem movimento, pouquinho depois, isso aqui se desfaz e essa molécula de água aqui se liga com outra molécula de água do outro lado. Tá? Por isso que é um ordenamento de curta duração e de curto alcance. E associado a essas forças de interação, além do ponto de ebulição, que nós já vimos, né, temos outras duas propriedades dos líquidos, tá, que estão diretamente ligadas a essas forças de interação. A primeira delas é a viscosidade. Viscosidade ela é definida como a resistência de um líquido a escoar. Tá? Todo líquido ele tem a tendência a escoar. Se eu deixar aqui no frasco, ele vai deslizar. Exatamente como as minhas moléculas têm uma liberdade de movimento em relação à outra, elas vão umas deslizando sobre as outras, então ela tem essa possibilidade de escoamento. E o quão fácil essa molécula, meu líquido vai escoar, vai depender de quão forte forem essas forças de interação. Quanto mais forte forem essas interações de Van der Waals, mais viscoso, né, vai ser esse meu líquido. Né? Mais difícil vai ser que ele escoe. Então, se eu tenho lá, por exemplo, o mel é um líquido bastante viscoso. Tem muitas interações. O mel, basicamente, são hidrocarbonetos, tem várias ligações de hidrogênio que eu faço nas minhas cadeias. São polímeros, né? Cadeias poliméricas, cadeias longas, com vários átomos de hidrogênio ligados ao oxigênio. Então, muitas ligações de hidrogênio são interações fortes, então o líquido é mais viscoso do que a própria água, tá? Que tem ligações de hidrogênio, mas são menor número de ligações de hidrogênio, cadeias mais curtas, massa molar também vai ser menor, então eu tenho
um líquido menos viscoso do que o mel. Tem um experimento, que é um dos experimentos mais longos ainda em realização, né? Que o pessoal estava medindo a taxa de escoamento de um tipo de piche, né? Tipo de asfalto ou piche, que é extremamente viscoso. Né? Extremamente viscoso. É uma pasta aí bem dura. Né? Então os caras colocaram no funil um tanto desse piche lá e estão vendo o tempo que demora para gotejar. E assim, goteja uma vez a cada década. Cai uma gota lá de vez em quando. Ninguém conseguiu ver uma gota caindo até hoje. Né? Porque nunca cai no momento que alguém está lá. Você vai vendo a gota crescendo, 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 esticando, né, um fio, mas nunca viram a gota cair. Teve na penúltima vez acho que caiu a gota, o cara quase viu. Só que ele saiu para tomar um café. Enquanto ele foi tomar um café e voltou, a gota caiu. E ele não conseguiu ver. Tem filmado, né? Agora já deixam filmando, né? Mas esse negócio tem décadas que estão fazendo essa medida de viscosidade. E tecnicamente, até, por exemplo, o manto da Terra, a gente fala que ele é líquido, né? Às vezes pensa que a gente vê lava. A lava é líquida. O manto mesmo, ele está no que a gente chama de estado semissólido ali, tá? Tem temperatura muito alta, mas pela pressão ele se mantém numa coisa que é mais ou menos igual esse picho que eu falei. Ele quase um sólido, mas ele tem algum escoamento, só que é um escoamento extremamente lento. Tá? Ele é muito, 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 muito viscoso, demora milhares de anos para ele andar lá alguns centímetros. E a segunda propriedade também de líquidos que tem a ver com essas interações entre partículas, né, é a tensão superficial. O que é essa tensão superficial? Quando tem um líquido qualquer, né, em, que tem uma interface desse meu líquido, né, com um gás, por exemplo, o ar, né, ou com o vácuo, tá, sem nada ao redor aqui, né, na superfície desse meu líquido, eu formo o que seria uma película. Tá? Vou mostrar daqui a pouquinho por quê. Eu formo uma película na superfície desse líquido, né? Que tem propriedades já indo para o sólido um pouquinho, tá? Que tem uma resistência mecânica maior do que o resto do líquido. Então, por isso que eu falo como se fosse formasse um filme mesmo ali, uma camada de plástico, filme, uma película na superfície desse meu líquido, que tem a ver exatamente pela diferença de interação que eu tenho das minhas moléculas dessa superfície do meu líquido com o restante do meu líquido aqui para dentro, com o gás ou com o vácuo que eu tenho aqui. Né? A interação que eu vou ter como líquido vai ser sempre maior com as moléculas internas aqui do que as interações que eu tenho com o gás ou com o vácuo aqui. Ou mesmo com o gás eu posso falar que essas interações são praticamente desprezíveis aqui. Então essa diferença de interação que eu tenho com esses dois meios aqui faz com que eu forme essa minha película na superfície e a resistência dessa película a gente chama de tensão superficial. Tá? Então, isso aqui dá para ver que é um nadador, né, na piscina. Se eu não me engano, até o Mike Phelps, isso aqui, numa das Olimpíadas passadas. Né, e você vê que parece que está até recoberto com um plástico aqui. Né? Essa camada aqui formada é por causa dessa tensão superficial. Né? Por que acontece isso? Né? Imagina que eu tenho, então, aqui mostrando a água, e eu tenho moléculas de água aqui embaixo, e aqui em cima o ar. Né? Essa molécula de água aqui no meio, ela está interagindo por ligações de hidrogênio com várias moléculas de ar ao redor aqui. Então, ela está sendo atraída igualmente por todos os lados. Tá? Mas à medida que eu vou aproximando da superfície, tá, o que vai acontecer? Pegando bem na superfície mesmo, tá? São várias camadas que isso vai acontecendo, tá? Que você vai ter um gradiente aqui, mas bem na superfície aqui, essa molécula aqui, ela está sendo atraída por outras moléculas de água por ligações de hidrogênio aqui para baixo, tá indo do lado aqui, mas não tem nenhuma atração nela aqui por cima. Então, como ela está sendo atraída mais fortemente para um lado do que para o outro, o que vai acontecer com essas moléculas de água? Elas vão ficar mais próximas. Essa molécula de água vai ficar mais próxima dessa de cá do que essa molécula de água que está próxima dessa daqui. Tá? Vai compactando.
E aqui tô pegando aqui no exemplo bem na superfície aqui, mas isso é um gradiente, tá? Essa aqui está sendo um pouquinho mais fortemente atraída para dentro aqui do que por aqui, essa aqui um pouquinho menos, e assim por diante. Então, na verdade, eu vou compactando, fazendo várias camadas de algumas moléculas, tá? Na superfície aqui, que faz com que eu tenha uma força aqui maior do que eu tenho aqui. Por isso que eu tenho essa tensão superficial. Né? E isso também é um motivo que eu falei que a forma natural dos meus líquidos é uma forma esférica. Né? Por isso, lá das gotas. Tá? Por quê? A tendência de qualquer sistema é minimizar essas forças. Então, para minimizar as forças, o que, que eu vou querer? Qual a forma que eu vou adotar? Vai ser a forma que eu tenha um maior volume com menor superfície possível. Tá? Que nesse sistema com maior volume, com menor superfície possível, eu vou minimizar essas forças de tensão superficial aqui, de atração. Tá? E qual a forma geométrica que eu tenho maior volume com menor superfície? É a esfera. Então, a tendência é que meu líquido adote a forma esférica. Só não é esférico o tempo todo porque eu tenho a força da gravidade aqui na Terra, né? Então, eu vou forçar, ganha dessa força e atrai. Mas quando tem a água caindo, por exemplo, uma gota de chuva, ela vai adotar uma forma esférica. Ou se tiver uma gota. Você já vê uns vídeos dos caras na estação espacial tomando suco? Você procura na internet, depois vocês veem. Aí você vê a bolha d'água assim, em forma esférica. Né? Exatamente porque na ausência de gravidade. Na verdade, a ausência de gravidade não, né? Na estação espacial está só em queda livre. A gravidade está lá ainda. Isso aqui eu acho que é legal também, porque é o que permite que, por exemplo, insetos consigam caminhar sobre as águas. Né? O inseto fica lá paradinho, o inseto tem densidade maior que o da água, ele deveria afundar. Né? Mas como tem essa camada superficial que tem uma resistência mecânica grande, né? Ele espalhando o peso dele numa área maior, ele consegue ficar lá em pé. E tem até o lagarto de Jesus que consegue inclusive correr sobre as águas. Ele tem uma pata bem alargada, então ele consegue pisar e não consegue ficar parado, porque ele não fica tempo suficiente, mas ele consegue usar essa resistência mecânica o suficiente para dar impulso para ele dar um passo. Tá? Então ele consegue correr sobre as águas. Deixa eu ver se eu consigo play nesse aqui. Vou deixar não. Eu queria passar esse aqui. Deixa eu ver se ele vai. Só para mostrar para vocês assim. Vou colocar no F2 mais rápido aqui só para mostrar. Ele começa por baixo, que não é o suficiente para ele ficar em pé, mas como ele tem a pata bem alargada, ele consegue dar um impulso usando a resistência da tensão superficial da água. Né? Tem vocês acham aquelas, tipo, umas provas em programas de auditório que o pessoal corre em cima de uma espécie de um mingau? A ideia é mais ou menos essa. O mingau tem uma tensão, que eles usam lá, um amido, tem uma tensão superficial maior, o suficiente para uma pessoa correr sobre ele. Não ficar parado, mas correr consegue. Tranquilo, gente? Dúvidas? Bom, dessa parte aqui, o que eu posso cobrar de vocês é um pouco isso. Perguntar os tipos de interação que eu tenho, é, fazer essas associações, tá? Ordenar em ordem crescente, decrescente, de viscosidade, de tensão superficial,
ou de pontos de ebulição, pedir para vocês justificarem por que que um tem um ponto de ebulição maior do que o outro. Aí vocês olharem esses tipos de forças de interação que eu tenho e conseguir associar a massa molar, polarizabilidade, momento de dipolo, tá? Conseguir associar isso, essas quantidades para conseguir justificar para mim por que que determinada substância tem um ponto de ebulição maior ou menor que a outra, por que que um sal é mais solúvel ou menos solúvel do que o outro, né? Então, questões que podem cair na prova com relação a isso é nesse sentido, né? É, e aí fica faltando agora, faltam só a parte de sólidos e misturas de soluções. Sólidos é bem tranquilo também, não vai dar tempo de dar isso em forma síncrona, né? Mas já tem os vídeos lá também, já colocados no Moodle lá, que já tinha semana passada, já estava até precisando dar uma olhada na forma assíncrona. E na quinta-feira a gente vai usar para tirar dúvidas, né? Então, lembrando que a matéria vai até misturas de soluções. Tranquilo? Pelo horário, não vai dar tempo, falta 10 minutos só para acabar, não vai dar tempo de começar, né? Acho que não compensa, começar lá com os sólidos, tá? Mas eu estou à disposição, se quiserem esclarecer alguma coisa, qualquer coisa eu posso fazer agora. De qualquer forma, quem não quiser, quem não precisar agora, resto de semana não, né? Quinta-feira nós vamos ter aula, tá? Que vai ser a aula síncrona para tirar dúvida. Aí quem não quiser nada agora, até quinta-feira. Se alguém quiser alguma coisa, estou à disposição. Nada, gente. Então tá bom. Até quinta então, gente. Boa tarde. Tchau, tchau.